Nós vamos seguir então com a próxima sessão sobre responsabilidades inerentes aos condomínios e o workshop jurídico. Antes disso, eu gostaria de passar a palavra à nossa presidente, senhora Débora Mendonça, para um aviso importante. É um aviso importante e o nosso workshop jurídico estava pautado com o Dr. Marcelo Borges, que é o nosso diretor jurídico, muito conhecido por vocês, muito adorado por todos nós. Marcelo teve um imprevisto de saúde emergencial, mas ele está bem, graças a Deus, está só sob exames ainda, está passando muito bem, não vai estar aqui com a gente hoje, mas já estava também pautado dois outros colaboradores e parceiros do nosso no FEI da nossa base, que nós temos certeza que ficarão à altura dos senhores. É mais para dar uma satisfação, no sentido de que vocês estavam aguardando Marcelo. Marcelo é uma pessoa bastante querida, vai estar conosco muito em breve, se Deus quiser, e eu tenho certeza que vocês vão ter na mesma expertise, na mesma altura, a palestra e o nosso workshop jurídico. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Débora. Vamos então dar início à próxima sessão do workshop jurídico e também as responsabilidades inerentes aos condomínios. Gostaria de convidar ao palco para esta sessão os advogados e também professores do DUFEI, professor André Junqueira, e professor Guilherme Barbalho. Convido também as advogadas da ABAD, doutora Andréa Miller e Valesca Coelho. Composto esse painel, convido para que se acomodem. Antes de passar a palavra aos nossos integrantes, eu gostaria só de reforçar o nosso pedido para que não deixem de enviar o formulário de avaliação devidamente preenchido. Passado este prévio aviso, senhor Guilherme. Bom, boa tarde a todos, senhores. Casa cheia, fico entusiasmado realmente pelo todo esse sentido de temas tão importantes. Nesse momento é importante que a gente passe dentro do nosso país. E vou começar aqui uma breve explanação, e até para provocar aqui os nossos colegas e depois provocar vocês também e incentivar os senhores a fazerem questionamentos aqui, a gente responder o máximo de perguntas. Porque essa responsabilidade decorrente dos condomínios e do correlacionado, todos os temas que nós falamos hoje, eles vêm dentro de uma diretriz que é zelar pelas áreas comuns, pelos serviços comuns. E dentro desse, sou mais ativo, um pouco de perto, e dentro dessa ideia, essa diretriz máxima de eu ter partes comuns, serviços comuns, interesses comuns, como zelar, como administrar esses interesses comuns de forma que as partes comuns, a propriedade comum funcione, não se deteriore, não perca a sua finalidade e tudo mais. Dentro disso, a gente pega o dever que a gente tem, o primeiro cuidado que o condomínio tem, que é o de arrecadar as contribuições suficientes para manter essas partes comuns. Nós não vemos no Código Civil diretrizes em relação ao que o condomínio deve para os condôminos. O que nós temos é direitos dos condôminos, deveres dos condôminos e responsabilidades do síndico. Mas extraindo de todas essas disposições de forma separada, está o princípio maior, que é exatamente zelar por essas áreas comuns, buscar a arrecadação devida para custear os serviços essenciais e as áreas essenciais, e administrar isso bem. E aí eu faço correlação direta com o tema do nosso Dr. Pedro Casalade, que é ética e compliance. E focou, lógico, na questão da administração do condomínio, porque eu não posso me dizer profissional de administração de condomínio sem estar ligado a essas diretrizes, e também o próprio condomínio, não é só a empresa que o administra, é o próprio condomínio. Então, quando a gente discute, e muito se discute hoje, essa evidência que está a nossa política hoje, nada é diferente do condomínio. Como a presidente Débora mencionou, o condomínio é uma microcélula. Ele é um espelho do que é o nosso Estado. Então, as dificuldades que nós vemos
dos nossos governantes de administrar os recursos comuns e devolver isso que é retirado do particular para devolver na forma de serviços públicos, é a mesma coisa que nós vemos dentro do condomínio. E tudo sai com base dentro dessa ideia. Se a gente ainda fala disso de arrecadação de valores de recursos para uso em benefício comum, e aí a gente fala de ethical compliance, por quê? Como que eu vou aplicar adequadamente esses recursos de forma a não desviar a função dessa arrecadação? E aí nós vamos questões de ética, que muita gente discute, o síndico contratando o amigo dele, o parente dele. É ilegal? Não tem nada escrito na lei que isso seja proibido. Mas, quando a gente começa a se debruçar sobre questões de ética, compliance, nós vamos além disso. Nós vamos na questão realmente ética. Esse é o núcleo. Se está previsto ou não na lei, vamos ver aquilo que gera algum tipo de desconforto para os condôminos. Isso é importante. Então, quando a gente fala, vamos criar regras de compliance dentro do condomínio, não é só uma palavra bonita para poder falar que, poxa, compliance, que coisa chique. Não, a aplicabilidade disso é garantir que os deveres condominiais são exercidos de forma ética, além dos limites legais. Nós estamos avançando, verificando situações de conflito de interesse que podem sim colocar a coisa comum em xeque, porque eu tenho interesses outros e não somente administrar as partes comuns. Aí o síndico que se perpetua no cargo, se recusa a sair, por quê? Ele quer isenção da cota, ou ele quer aquele prolabore. Então ele usa procurações em excesso. A convenção não proíbe. Então, se a convenção não proíbe, ele pode usar. Mas será que isso não vai de encontro à propriedade comum? Sim, ele pode chegar a essa conclusão. O abuso de direito termina prejudicando o interesse comum, a destinação, a finalidade desse patrimônio comum. Eu estou fazendo a correlação também com o tema do nosso professor João. Contratação. Mas o que tem isso a ver? Tem a ver com tudo. Eu estou aplicando adequadamente ou não os recursos do condomínio. Eu estou contratando via CLT, ou um terceirizado, ou uma PJ. Eu quero economizar. Eu tenho que fazer uma forma de contratação que, primeiro, atenda a coletividade e também não a prejudique um pouco mais à frente. Se eu sei que determinada forma de contratação assim, para usar um adjetivo assim, prejudicial ou assim, temerária, para não dizer fraudulenta, por que eu vou fazer esse tipo de contratação? Eu tenho que avaliar isso de forma adequada. Os questionamentos até de vocês foi dentro desse tipo. Você pode fazer isso? Esse questionamento é saudável. Eu tenho que fazer esse questionamento. Será que eles estão aplicando adequadamente os recursos desse condomínio? Essas discussões, elas saem dessa responsabilidade do condomínio, que cada vez mais, cada ano que nós nos reunimos, nós vemos que o nível de cobrança está maior. Cada vez mais o custo de vida aumenta, é muito caro. E aí não só porque estamos numa situação de crise econômica e tudo mais, já aumenta normalmente o custo de vida. Quem vive na Zona Sul sabe que Zona Sul tem um preço diferenciado. Por quê? Acham que quem tem na Zona Sul, que mora na Zona Sul tem que pagar mais. Mas se nós vamos para aqueles outros locais que não seriam os nobres, entre aspas, também está caríssimo. O padrão de vida é muito caro. Então, eu já tenho que sustentar a minha família, ainda tenho que pagar uma cota caríssima, todo mundo abre o olho. O que nós incentivamos, assim, como advogados, né, que nós atuamos, é que nós temos sim que estar com os olhos abertos, mas não é unicamente criticar por criticar. A cota está cara, então esse síndico é ladrão. Não é uma correlação direta em absoluto. Se a cota está cara, ela pode realmente estar sendo mal administrada, sim, é possível, mas aí eu tenho que avaliar com cuidado.
E aí eu falo de outra questão que é um desdobramento dessa responsabilidade em relação à arrecadação, na boa aplicação dos recursos dentro do condomínio, que é a administração do condomínio não gerar obstáculos para que os condôminos tenham acesso a todas as informações do condomínio. O condomínio quer ver onde que está, pode, ele tem direito ao acesso. Ah, mas é a Assembleia que eu tenho que prestar contas. Mas o condomínio pode ter acesso a todo documento e informação. É a Assembleia, sim, que vai aprovar ou não as contas. Mas o condomínio tem esse acesso. O que ele vai votar? Ele tem que votar com consciência dele. Se for aquele condomínio que não quer ver documento nenhum em vez de você votar, tá bom. A gente vota assim nos nossos governantes, né? Então, qual o problema de fazermos a mesma coisa no condomínio? Está errado nos dois casos, mas é o direito de voto. Nós podemos exercer da forma que quisermos. Mas aquele que quer realmente verificar a aplicação adequada dos recursos, ele vai pedir o documento. O inadimplente pode ter acesso, olha que incrível, ele pode ter acesso ao contrato de honorários do advogado que o processa. Ah, mas é um absurdo. É uma contratação como qualquer outra. Ele pode ver, porque ali ele tem que avaliar o quê? A contratação do emprego dos recursos, que ele pode discutir. É um dos pontos dos vários que compõem as contas do condomínio. Essa transparência é importante. Por isso que eu não deixo de elogiar as administradoras e boas, que a maioria que tem o selo PROCON, consigo verificar que tem isso, já tem tudo online. Hoje já está fazendo tudo online. Todos os documentos, ela escaneia, digitaliza e já coloca tudo online. E esse é o futuro, isso facilita. O condomínio vai lá e tem acesso ao documento. Ah, mas eu quero ver o original. Tá bom, pode ver, mas aí marca a hora. E aí com cuidado, porque o documento é comum, eu não posso simplesmente entregar para o condômino. Não, o documento é comum, o condomínio tem que zelar por esse documento. Então, o acesso tem que ser controlado, mas tem que ter acesso. Esse ponto ele é fundamental porque muito do que nós vemos hoje na política é com base em sonegação de informações. A gente não vê como os recursos são aplicados. Em alguns casos não são nem escondidos, mas é tanto número, é tanta despesa, é tantos contratos que nós aqui não conseguimos acompanhar tudo via diário oficial, portal de transparência e tudo mais, porque é muita coisa. Pelo menos no condomínio, eu tenho um número mais limitado. É mais fácil, por maior que seja o condomínio. Nós temos que fazer isso. Passo essa mensagem para vocês, porque vocês podem estar em lados os mais variados possíveis. Lados até um termo mais adequado. Você pode estar como um condômino que quer ter acesso a essa informação. Se lhe for recusada, cabe ação de exibição de documentos. É ação de prestação de contas? Não. Não. Porque o síndico tem que prestar contas à Assembleia. E condômino não é Assembleia. Mas acesso ao documento, eu posso ter acesso. Ah, mas são documentos que já tiveram as contas aprovadas. Eu quero ver mesmo assim. Me pertence esse documento. Ele é comum. Isso é importante. Perdão. Dentro dessa ideia, a gente vê quantos conflitos nós temos no dia a dia do síndico não querendo entregar o documento. E aí já vem a situação suspeita. Por que o síndico não quer liberar determinado documento para o condômino? Aí já alimenta aquele receio que todos nós temos de que, opa, está escondendo por quê? É corrupto, está desviando dinheiro, está tirando dinheiro que eu tenho que gastar com meu filho, vai pagando uma cota inchada para ele beber a cachaça dele. Não. É exatamente a consciência de que nós temos que ter acesso a todos os documentos que nós reduzimos a possibilidade de algum síndico ter esse escuso, algum administrador com algum objetivo ilícito, de realmente fazer com que o ambiente condominial seja propício
para essas atividades ilícitas. E desse ponto, dessa consciência, que a gente faz com que o mercado todo mude. Nós aqui, quando a gente fala de abate e tudo mais, a gente fala de um universo em que, primeiro, os condomínios são mais formalizados. Que sentido? Condomínios com administradores. Tem uma boa fatia do mercado que sequer a administradora tem. É ainda aquele síndico que recebe a cota na conta dele. Um condomínio, nem CNPJ tem. A contratação de, se tiver alguém com a carteira assinada, se tiver, porque, via de regra, vai ser aquele autônomo e que eu não faço recolhimento nenhum de INSS, nada, eu recebo lá e só, tudo no CPF do síndico. Não faz mais nada. Ah, mas a gente não faz para economizar com o administrador e tudo. Tem certeza que estão economizando? Para onde que esses recursos estão indo? Eu estava justificando semana passada um condomínio que, durante 3 anos seguidos, né, todos os meses, os condôminos não tinham recibo dos pagamentos deles. Eles pagavam na mão do síndico. Condomínio de casas, muito mal gerido, óbvio, e tudo era entregue na mão do síndico. Aí depois agora contrataram um administrador, agora formalizaram tudo. Mas e aquelas contas? O que está inadimplente ou não? O síndico escolhia quem era inadimplente ou não. Aí pensa assim, poxa, isso que absurdo. Não, isso é Brasil, amigos. O Brasil tem uma diferença imensa. Às vezes você atravessa a rua, você vê a empresa top de linha. Tem tudo já formatizado, tem até padrão ISO. Você olha para o outro lado da rua, é aquela empresa que, cadê o CNPJ? Não tem não. Não tem. É a empresa ali do André. E aí ele vai e administra, aí ele tem Cresce ou CRA, ou... não, ele não tem nada. Ele sabe fazer conta. E aí ele vai administrando. Isso nós temos aqui, a diferença de forma de prestação de serviço é muito grande. E aí essa atenção ela fica redobrada. Isso nós só mudamos quando nós temos a consciência da responsabilidade, mas principalmente os condôminos têm ciência do direito que eles têm de fazer essa solicitação. Mas não é aquela solicitação que nós vemos com frequência, que geralmente o condomínio é taxado como o condomínio chato, o condomínio cri-cri, que quer arranjar problema, não tem o que fazer. Porque a forma como o condomínio faz, muitas vezes é exagerada, realmente, é muito emotiva. Eu compreendo, né? Mexer com dinheiro, com o bolso, mexe com a emoção de qualquer um. Mas não é assim que a gente lida. Eu tenho que solicitar, porque eu só posso, eventualmente, invalidar uma assembleia de prestação de contas, invalidar determinado ato, responsabilizar o síndico, destituí-lo ou mover uma ação indenizatória em face dele ou do condomínio, se eu tiver algum obstáculo no acesso a esses documentos. E como que eu comprovo o obstáculo? Notificando. Eu notifico. Eu preciso da informação tal. Quando que eu posso buscar? Onde que eu posso ter acesso? Aí você vai até lá. Não, você não pode ter acesso. Documente isso. Como? Gravação, testemunha, provas de que a administração, de alguma forma, gerou obstáculos para o acesso à informação. Isso é muito importante, mas cansativo. Cansativo. Por quê? Imagine todos nós, depois de um longo dia de trabalho, vocês vão para casa, querem descansar, mas vocês vão olhar as contas do condomínio, porque vocês têm que pagar. Vocês têm que arranjar espaço, paciência para fazer isso. E geralmente aquele que mal administra vai segurar, vai se apegar à administração como se não houvesse mais nada. Exatamente porque ele depende daquilo, ele faz na verdade ele desviou a destinação do prédio, da administração, para o interesse pessoal dele.
Então, muitas vezes ele tem uma resistência muito maior porque ele só tem aquilo. Mas somos nós, os condôminos, que temos que fazer isso. Mas o que tem de ruim tem um outro lado bom. O condômino, ele pode ter apoio nos demais. Porque um condômino sozinho, realmente, é complicado, exige que um condômino faça isso sempre. Mas a coletividade, isso já muda. É o que nós vemos hoje no Brasil. Nós vemos, mesmo que tenha alguma bipolaridade de um lado do outro, a gente vê que cada vez mais nós temos um senso comum de que aquilo ali não nos atende. É a mesma ideia dentro da responsabilidade, de exigir a responsabilidade do condomínio. E é uma área, o condomínio assim, é uma fatia da nossa economia, pessoal, que vale muito. Bilhões são movidos nas transações de condomínios. Pagamento de tudo que é feito. Tem condomínios que a receita mensal é muito maior do que várias empresas. É muito dinheiro. Então, é um nicho que é realmente muito importante nós termos esse olhar. Coloco foco nisso exatamente por conta de quando a gente olha para condomínio, a gente sempre pensa que condomínio é barulho, condomínio é barraco, condomínio é cachorro latindo. Isso é uma parte da convivência. É aquela parte que, na verdade, incomoda um pouco mais e é que a gente grita mais. Mas o mais relevante não é isso, senhores, é a parte financeira. Porque sem a contribuição não funciona nada. Aí não tem cachorro latindo, não tem nada funcionando. E a parte que é silenciosa. Porque quem desvia não fica falando, peguei dinheiro de você. Ele só coloca acima. Se eu não faço o questionamento de forma adequada, eu vou brigar com esse condômino, com esse síndico, vou xingar esse síndico, ele vai mover uma ação e eu vou terminar pagando uma indenização para ele. Eu tenho que fazer as coisas com calma. Acesso à documentação, com base na documentação, eu vejo os vícios que existem e aí eu movo as ações específicas para ter o ressarcimento daquilo. Ou até a administração. Colher elementos para convencer a coletividade de que aquela administração não é mais digna de confiança. Por quê? E é um outro inimigo que nós temos dentro do condomínio e que é um obstáculo para exigir a responsabilidade do condomínio. É a comodidade de boa parte dos condôminos. São aqueles condôminos que não olham as contas, não querem olhar as contas. Quando alguém começa a falar na assembleia, ele fala, cala a boca, não enche o saco, fica em silêncio. Em vez dele pelo menos ficar quieto e não deixar o condômino fazer o questionamento, ele age como um advogado do síndico, da administração, que, lógico, dependendo do caso, o síndico precisa sim de um advogado, a administração precisa de alguma proteção, mas não para questionamentos. O questionamento tem que ser respondido. Aí isso é muito importante dentro do âmbito de responsabilidade. Faço só mais uma colocação, que eu estou fazendo foco no financeiro, assim, incentivando os senhores a fazerem questionamentos e tudo mais para a gente debater. O outro ponto é a questão de combate às atividades nocivas dentro do condomínio. Quando a pessoa está fazendo barulho lá do outro lado da cidade, do outro lado da rua, ele pode não me incomodar, mas quando ele está colado parede com parede, fica um pouquinho complicado de evitar. E aí vem a questão, o que o condomínio se responsabiliza a respeito disso? O artigo 1336, quando ele fala, no seu inciso 4, que o condômino não pode usar a unidade dele com destinação inadequada, não pode usar de forma que atente à segurança, saúde, bons costumes, sossego dos demais, salubridade, saúde. Quando eu coloco aquele dever, mas dentro do âmbito condominial, isso significa o quê? Significa que o condomínio tem que agir quando existe esse tipo de perturbação. Mas quando que o condomínio tem que agir?
quando ele verifica que existe alguma perturbação de fato. O condomínio não pode agir sempre que o condômino reclama, e aí ele toma as dores do condômino e faz. Não. Ele tem a responsabilidade de verificar. Ele faz a verificação. Tem elementos suficientes? Então ele pode e deve tomar uma medida sob pena de ser responsabilizado por sua omissão. Mas, e eu sou contrário à responsabilização do condomínio nessa omissão, por um motivo. O morador sempre pode usar o artigo 1277 para proteger a própria posse. Ou seja, o condomínio não agir no caso de algum problema de vizinhança não implica no prejuízo do condômino, ou do morador, mais especificamente. Por quê? Porque o morador tem um dispositivo legal que garante que ele mesmo tem um direito de ação. Pode notificar antes e, se não atendido, mover uma ação para que aquela unidade, aquele ocupante, se abstenha de praticar as atividades nocivas. Então não existe prejuízo. Mas, pelo menos uma avaliação, o condomínio deve fazer, até porque, dentro do seu aspecto mais institucional, de condomínio, disciplina interna, se respeita muito mais aquela administração que tenha uma resposta adequada, ponderada, proporcional. Não é aquele síndico que sai multando todo mundo. Até barulho, multa. Não, também não. De forma ponderada, proporcional. E responder a esses problemas. Porque se vocês compararem um condomínio com disciplina e o sem disciplina, vocês já conseguem notar pela qualidade da fachada. É o nível de disciplina que aquela administração dita dentro do condomínio. Você já vê como que os aspectos das áreas comuns, ele é mais fraco, ele é mais prejudicado. E aí, com isso, o prédio como um todo é mais desvalorizado. Tem prédios que você não entra, se você entrar, você é furtado. Você entrar, você tem que evitar determinados corredores. Você sabe que não tem. Por quê? Porque ninguém quer pagar nada, não quer manter disciplina de nada. Agora, tem outros também que são exagerados. Né? Você entra, tira até o raio-x, porque quem quer você? Não, mas eu já fui identificado. Aí também não é para exagerar. Mas essa exigência, essa disciplina interna, esse zelo, ele é importante. E nós, como um todo, né, nós brasileiros, a gente não gosta muito de ficar mal com a outra pessoa. A gente não gosta de chamar muito a atenção dos outros. A gente gosta de reclamar. Reclamar a gente gosta. Tá? Falar mal dos outros a gente ainda fala, mas não à frente. Se indispor com o outro, não. E não é para ficar xingando o outro também, não. Eu quero incentivar isso. Mas incentivar, sim, a advertência. Preciso. Mas eu não quero ser chamado a atenção. Quem lida com isso, e a grande maioria daqui são síndicos, vocês sabem como ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém. Pode ter razão, ele até concorda, mas ele não gosta. Mas isso, infelizmente, está dentro da responsabilidade do condomínio fazer valer as regras. E ele não pode fugir desse dever funcional, desse dever legal. Ao contrário, a gente perde o controle da administração das partes comuns. Por isso, encerro essa explicação, essa participação, dizendo que todos esses assuntos que nós vivemos hoje, e aí, terceirização, tem a reforma trabalhista, que não sabe se vai passar, não vai passar, que tipo de consequências pode gerar, ética, compliance, que essa ideia veio e vai ficar, e cada vez mais nós vamos ver isso sendo mais intensificado, mas nessa desconfiança que assim, a verdade é que o país como um todo ganhou terreno no sentido de ir atrás daqueles que são responsáveis pelo mau uso do dinheiro público. Não vai ser diferente dentro do âmbito condominial. Eu já tive, esses últimos 2 anos, ser contatado para destituir síndicos é incrível. O número aumentou bastante e acredito que quem atua nisso sabe que aumentou.
questão de vistoria de gás, zelar, toda a auto-vistoria, tudo que tem que se fazer, assim, tem lei para isso, mas na verdade ela nem precisava de lei. O fato é que nós somos beneficiados pelo um ambiente ótimo, porque se tivesse terremoto, o Rio de Janeiro já ia aparecer biscoito creme cracker, do esfacelado, né? E a parte de gás é uma parte dessas, de instalações internas, que não liga muito para ela, só quando explode. Só quando vaza alguma coisa me chama a atenção. Os erros das partes comuns. Isso vai aumentar. Mas só aumenta na proporção que nós nos qualificamos também nessa mesma medida. Do contrário, não adianta nada. Tá? Agora eu queria deixar também a oportunidade dos demais e ouvir de vocês, vamos debater mais alguns temas decorrentes disso. Legal, pessoal? Obrigado. Boa tarde. Bom, parabéns aí pela sua explanação. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a BAD por mais um convite, pela confiança, pelo agradecimento que faço à professora Débora. Muito obrigado. A coragem também, sempre digo isso, de me convidar. E apenas fazendo pequenos comentários acerca da explanação do André, que dentro desse cenário de responsabilidades legais no condomínio, abordou o aspecto financeiro, tá? Na guarda e na conservação das coisas comuns, e abordou também um pouco da utilização adequada, enfim, tanto da área de propriedade exclusiva quanto da área de propriedade comum. E fez comentários que me deixaram preocupados, porque a gente até comentou que a Débora disse na sua fala que o condomínio nada mais é do que uma microcélula que reflete, enfim, a nossa sociedade. Então acho que hoje a gente já tem que sair daqui com um compromisso. Por favor, vamos nos esforçar muito para que a gente não seja reflexo dessa parcela da sociedade que paira no Distrito Federal. Eu acho que se todo mundo sair daqui com esse compromisso, a gente já consegue avançar bastante. Se a gente não for reflexo daqueles que ali estão fazendo o que estão fazendo, a gente já consegue avançar um pouco. E para que a gente cobre também lisura, para que a gente cobre probidade, para que a gente cobre um exercício regular da responsabilidade por parte do síndico, é fundamental o conhecimento mínimo acerca da legislação condominial, acerca das questões que estão sendo tratadas no condomínio. E aí, como ele abordou esse aspecto financeiro, eu queria fazer apenas um comentário acerca de uma impressão equivocada que paira, tá, em alguns condôminos e que infelizmente acaba tendo um certo respaldo por parte do judiciário. Os senhores devem bem saber que é atribuição, que é dever do síndico apresentar um panorama acerca das despesas condominiais, que a gente comumente chama de previsão orçamentária, para que seja aprovada anualmente na Assembleia Geral Ordinária. É aquilo que a expressão já muito bem define, é uma previsão do orçamento. Previsão é um exercício de futuro que pode se concretizar ou não. A preocupação é com as despesas que foram ali relacionadas. E eu faço questão de frisar isso, principalmente por conta das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, que inaugurou a possibilidade das cotas condominiais serem passíveis de execução, e boa parte dos magistrados tem exigido que conste o valor da cota condominial na Assembleia Geral Ordinária que a estabeleceu. Senhores, não estamos diante de gastos públicos, não é limite orçamentário, é exercício de futuro. Caso haja um consumo superior na água, não pode mais o condomínio, enfim, lógico, através do rateio promovido pelo síndico, cobrar aquela cota à parte. Como o condomínio faz, então? Emite uma cota extra, convoca uma assembleia, senhores, submeta a deliberação dos senhores hoje, à noite, horário de novela, do jogo, seja o que for, a opinião acerca da arrecadação ou não do valor a mais na conta de água. Caso os senhores não sejam favoráveis, aviso, em seguida ficarão sem água. Isso não é passível de deliberação. Isso faz parte das despesas ordinárias que foram previamente
apresentadas, exercício de futuro. O cigano, normalmente, está ali, enfim, com a camisa da administradora, pega, através de todo o histórico de consumo do condomínio, e apresenta ao síndico, submete ao síndico previamente aqueles valores para que ele apresente na Assembleia. Os condôminos, uma vez aprovando aquele valor, eles não estão limitando os gastos do síndico, eles estão apenas corroborando a previsão acerca daquelas despesas. Então, senhores, acho que esse é a primeira impressão equivocada que a gente já tem que desligar, e isso é muito importante porque boa parte dos conflitos que surgem no condomínio, nos condomínios, surgem por conta de impressões equivocadas que nós temos acerca das responsabilidades. Então, sabendo exatamente que aquele exercício de futuro pode ou não se concretizar de acordo, inclusive, com a sua postura, no mês que você consome excessivamente água, aquele exercício de futuro talvez não se concretize. No mês que você negligencia acerca do reparo, por exemplo, nas descargas da sua unidade, fatalmente aquele exercício de futuro não vai se concretizar. Então, essa seria a primeira impressão equivocada que eu acho que a gente tem que extirpar do cenário condominial, que infelizmente conta com o respaldo do judiciário, quando exige taxativamente, quando por vezes determina a manifestação do condomínio para justificar por que a cota condominial não condiz com o valor apresentado ou limitado nas Assembleias Gerais. Quem aqui cobra a cota condominial, infelizmente, já deve ter se deparado com exigências judiciais como essa. E que nada mais fazem do que contribuir para um cenário cada vez mais de conflito dentro dos condomínios. Já com relação a outra questão que você colocou, acerca do uso nocivo das unidades, das partes comuns, é muito importante também que os condôminos saibam que a linha que separa a legitimidade para a atuação do condomínio é tênue nesses casos. O André muito bem comentou o artigo 1277, que trata ali daquilo que as pessoas chamam de 3 S, saúde, sossego e segurança, e que no caso do condomínio é a princípio dos bons costumes. Bom, para que haja uma legitimidade do síndico, é necessário que haja um problema condominial. Esse problema se torna condominial, a meu ver, não sei se o André, se vocês também concordam comigo, mas esse problema se torna condominial quando ele extrapola a barreira do direito de vizinhança. Quando a pessoa deixa de incomodar apenas o seu vizinho e passa a incomodar a vizinhança, os demais moradores, esse problema se torna condominial. Então a gente parte de uma seara até então conciliatória, onde o síndico pode advertir a pessoa, pode notificar a pessoa de que está fazendo barulho excessivo, de que está causando transtorno. Quando esse barulho, esse transtorno, se limita a uma unidade apenas. Quando esse barulho, esse transtorno, deixa de incomodar apenas um e passa a incomodar outros moradores, esse problema já se torna, a meu ver, um problema condominial. E justifica não apenas aquela notificação com interesse conciliatório, para fazer com que a pessoa pare de causar os transtornos, mas também torna o condomínio legitimado a ingressar em juízo, inclusive, para fazer cessar esse transtorno. Bom, eram essas as duas considerações que eu queria fazer em complementação ao que o André comentou. E aí, enfim, por favor. Parabéns aos expositores, professores. O assunto não acaba por aí, né? E a gente está esperando as perguntas. Eu acho que é sempre bom a gente debater as questões práticas, né? O dia a dia, de caso a caso. A primeira pergunta é da senhora Vera Lúcia, ela é síndica, vai para o André. André, o síndico anterior não apresentou a documentação. 12 pastas desapareceram. Bom, senhora Vera, a pergunta seria no sentido que atitude tomar, eu acredito, né? Qual seria a medida a ser tomada quando o síndico não apresentou a documentação e assumiu com as pastas, na documentação. E tem outra também, mas vamos por partes. Tá, então, respondo já primeiro. A primeira coisa que a gente tem que pensar, e dentro do espírito que o Guilherme falou,
é que nós vamos reclamar daquilo que nós temos base. Então, isso sempre a gente tem que ter isso em ideia. Porque as assembleias, muitas delas são um inferno quando a gente começa a questionar, porque muitas vezes nós fazemos questionamentos que não têm base. E aí a gente desgasta o canal de comunicação, que é a Assembleia, que já é um local sensível, às vezes com uma grande animosidade, com questionamentos. Então, esse é o primeiro ponto. O síndico, mesmo que seja de um período com contas já aprovadas, o síndico tem o dever de guarda de pelo menos 5 anos da documentação que ele recebe. Esse artigo não foi transportado para o Código Civil, mas continua na Lei 4591, de 64, que, conforme a jurisprudência do Judiciário, ela continua em vigor naquilo que não colide do Código Civil. Então, mesmo que sejam de períodos já aprovados, ele tem esse dever de guarda. Se está na administradora, ele tem que ficar atento de que esteja na administradora, porque a administradora também age sob delegação dele. Dessa forma, eu tenho uma base para, se ele não apresentou essa documentação, e veja que não é simplesmente chegar com as pastas na hora da Assembleia, não. Ninguém vai ver pastas na hora da Assembleia. Isso é inviável. Dificilmente isso acontece. E se alguém for, assim, vamos votar, quem quer votar... Às vezes aquele síndico que está agindo de má fé, ele pega, apresenta as pastas todas do ano inteiro, coloca na mesa e assim, quem quiser, analise agora. Nunca vi nenhum condômino sentar, que aí você vai virar à noite e analisar uma a uma. Exato. Eles já fazem isso, parece propositalmente, né? E da mesma forma, eu, condômino, não posso reclamar dizendo o seguinte, mas eu quis ter acesso, assim, eu estou vendo agora, e antes não me deram acesso para ele. Não te deram acesso, ou você não for lá ver? Tá? É aquela questão. Se está à sua disposição, você não vai lá buscar, é outra coisa. Nesse caso, comprovadamente... Uma impressão equivocada, inclusive, se tem. Muito se critica o síndico que coloca à mostra suas pastas financeiras na Assembleia, sob o argumento de que ele estaria franqueando apenas naquele momento aos condôminos. E os que fazem questionamentos, inclusive questionamentos dos mais escuros, quero saber quanto o senhor gastou na recuperação do corredor em fevereiro. Desculpa, eu não sei quanto eu gastei na luz no mês passado na minha casa, eu não vou saber responder agora. Agora, essa impressão equivocada de que o síndico estaria errado naquele momento, eu acho que cabe uma reflexão, porque na realidade, o condômino que deixa de fazer questionamento na Assembleia de Aprovação de Contas é que nada mais faz, o que normalmente acontece, do que trazer à baila uma discussão com uma conotação política, inclusive. Tá? Então, boa parte dessa impressão que nós temos, eu acho que poderia já ser respondida com um argumento: olha, desculpa, você não perguntou isso o ano inteiro, não vai ser nesse momento que eu tenho uma resposta para te dar. Acho que era por aí que você ia conduzir. É exatamente isso. É ineficiente aquele conceito que chega na última hora e fala, tá errado, tá aí. Então você vai deixar, tem o rombo no condomínio para você falar no finalzinho só para o outro não se eleger? Não, ele tem que agir de forma mais proativa. E aí nessa questão, para a senhora Vera, o que ela tem que avaliar? Não tem as partes. Mas na hora da JO, isso não é problema. Até assim, mas tinha que estar as partes na Assembleia. Não é pré-requisito, porque ninguém vai ver. Mas foi solicitado e não existe. Anteriormente, ela já tem essa informação. Então, não tem essa informação, o que ela tem que fazer? Notificar o condomínio para que ela apresente, dar sim essa própria Assembleia que vai aprovar essas contas para dizer: ô pessoal, vocês têm as partes? Eu fui buscar lá e ele não me entregou, porque não tem. E aqui está a prova. Para convencer os demais de que, olha, vocês não vamos aprovar as cegas as contas, não vamos assinar cheques em branco. E aí reprovar as contas, solicitar do síndico mais informações, se ele não apresentar uma ação de prestação de contas do condomínio em face do síndico, para que ele apresente, ou até mesmo a exibição de documentos, caso parte dessas contas já tenham sido aprovadas antes, mas eu quero acesso à documentação. Mas só esse ponto que é muito importante, porque a maioria dos questionamentos, acho que não é o caso da senhora Vera, a maioria dos questionamentos não vi as partes, mas você não foi buscar. Na hora da Assembleia, isso não pode.
A segunda pergunta eu vou fazer para o Guilherme. Eu estou entendendo que é uma relação que ela está querendo impor aqui. Condômino inadimplente há anos, que agora está colocando comida para pombos e prejudicando a vizinhança. Bom, o incômodo nesse caso seria em razão da inadimplência, e a gente já tem um panorama legal estabelecido previamente para poder fazer cessar esse transtorno, que é a rápida ação de cobrança que nós temos hoje em dia. O outro cenário é, obviamente, a alimentação dos pombos e tal, e que, a meu ver, são situações que não se confundem. O transtorno, eu sei que é difícil a gente dissociar essa questão, mas o transtorno seria o mesmo se pão, grão, enfim, o alimento lá para os pombos fosse fornecido por um adimplente ou por um inadimplente. Então, se é um problema que efetivamente extrapola, tá, os prejuízos a uma determinada unidade, causa transtornos a mais de uma unidade, e aí é fundamental que a gente registre toda e qualquer reclamação ou inconformismo que haja no condomínio. Não basta que o síndico diga que está todo mundo reclamando. É fundamental que aquele que se sinta incomodado registre a sua reclamação. Até porque isso, os senhores conhecem algo mais autêntico do que o próprio condômino se ausentando da Assembleia e dizendo naquele momento: senhores, boa noite, preciso me ausentar, o jogo vai começar, deixo o André investido nos meus poderes para votar em quaisquer itens. Existiria algo mais autêntico do que os condôminos naquele momento escutando do condômino que ele está transferindo poderes para outras pessoas? Tá? Então é mais um assunto que eu trago aqui para a reflexão dos senhores. Nesse gancho, também é outra questão também que é muito comum, que sempre surge na hora para a gente resolver, geralmente é o advogado que resolve, né? Ainda bem, é a gravação nas assembleias, Guilherme. Eu acho que era bom que você também falar sobre isso. Particularmente não vejo problema relacionado à gravação, desde que ela seja previamente informada. Essa é uma realidade, e aí chega a ser engraçado, porque quando você vai numa assembleia de um condomínio, obviamente tenha normalmente um determinado porte, não raras das vezes você se deparar com mais de uma pessoa de cartório, inclusive, fazendo uma ata notarial. E aí, qual ata que vale? O responsável pelo cartório que está fazendo a ata notarial ou do presidente da Assembleia que foi eleito pelos condôminos e é quem tem, em tese, salvo disposição encontrada na convenção, a atribuição para redigir a ata. Tá? Então, essa é uma questão realmente muito polêmica, não vejo problemas. O problema vem depois da gravação. De que forma essa gravação é apresentada posteriormente aos condôminos? Destacados normalmente trechos que são, obviamente, interessantes para aquele que promoveu a gravação, omitindo outros trechos, enfim. Mas essas são celemas posteriores e que não decorrem exclusivamente da gravação, mas da postura daquela pessoa. Então, desde que avisado previamente, tá? Ressalvo, inclusive, a possibilidade, a meu ver, da convenção condominial proibir a gravação ou que essa gravação seja utilizada para quaisquer fins, porque a reunião é daquela coletividade e aquela coletividade resolveu não compactuar com a gravação. Não sei se vocês concordariam com isso, mas, a meu ver, estaria dentro da possibilidade da coletividade resolver se quer conviver com uma gravação da Assembleia ou não. A pergunta agora vai para o doutor André, é de Leandro Vieira. Um condômino que está inadimplente, que sofre um processo de cobrança e que, segundo ele, está depositando em juízo, pode se candidatar a síndico? Ótima pergunta. Vamos colocar a situação dele de inadimplência e ele alega que está depositando em juízo. Primeiro, depositando em juízo não é depositar no bolso do condomínio. Tá? Ele pode, digamos até que, mais além, o condomínio sabe que tem ação, foi até citado, ou seja, a relação pessoal já está feita. Ele continua inadimplente.
hoje o inadimplente não vota. Só que o que a gente fala de forma comum, o inadimplente não pode votar e ser votado, é uma imprecisão. O Código Civil, quando fala no artigo 335 que o condomínio tem direito a votar, votar nas assembleias e delas participar, estando quite, ele fala de votar e participar. Eu posso votar no ausente. O problema é, claro, se ele vai aceitar. Então, eu não arriscaria votar em alguém que não está presente ali, aceitando o mandato. Mas, votar eu posso. Eu posso votar no inadimplente? Abro um parênteses, é uma burrice, mas posso. Não é ilegal. Salvo se, e aí a gente volta na questão de compliance. Se a convenção, e essa é uma regra típica de compliance, a convenção coloca que é a condição de inelegibilidade caso o condômino esteja com alguma cota em aberto ou algum litígio com o condomínio. Ele é inelegível. Então, se a Assembleia aprova, vota nesse condômino devedor, essa Assembleia ela é anulável. Mas votar no inadimplente, infelizmente, já tive casos em que votaram no inadimplente ou votaram em alguém que o condomínio movia uma ação, e aí depois ele é o síndico que vai falar para o advogado que processa ele. Com a permissão, André, eu acho que também vai ser isso. Quer dizer, quando o síndico está inadimplente, vai ter moral para poder cobrar o que você está provando. É um absurdo. É um absurdo. Por isso, é ilegal? Não, mas é ineficiente. Eu posso dar vários adjetivos coloridos para essa decisão, mas ilegal não é. É um ato atentatório. Se você está votando no inadimplente, se a lei, me permite discordar, se a lei ela proíbe a participação, de certa forma, se você colocar o nome daquela pessoa, ela está tendo ali uma participação, de certa forma, e uma votação. Então, eu entendo. Posso te dar um exemplo dessa participação? Sim. Síndico profissional. O síndico profissional ele tem direito a participar e a votar. Mas ele é votado. Nós votamos, inclusive. Assim, André, eu acho um absurdo, não tem dúvida. Mas ainda dentro da legalidade, ainda vai. Porque o síndico profissional, quantos que nós já presenciei, a eleição dele é ausente. Porque ele apresentou já a proposta, eu sei que ele aceita. Ele está ausente, ele não tem direito a votar, não tem direito a participar, mas eu voto. O inadimplente é isso. A questão é que eu tenho que fazer um exercício adequado do direito de voto. Eu não posso votar numa pessoa que tem claro conflito de interesse com o condomínio é credor. É um absurdo. Por isso, mais ilegal eu ainda não vejo. Mas eu fico quicando quando falo. Como é que você vai votar no candidato que não pode, por lei, participar da Assembleia? Ele não pode estar presente. Então, ele também não pode apresentar uma declaração, uma procuração, uma declaração de voto. Até a questão da presença. Mas ele pode estar presente, mas ele não tem direito a voz e voto. Tem discussão disso. Na interpretação literal, você está correta. O artigo 335 ele fala, a pessoa que está aqui, ele participa e vota. Então isso está correto. Se na prática é outra coisa, mas está correto, é isso. Mas aí eu volto à ocupação do síndico profissional. Ele não é condômino, ele não tem direito a nada. Ele não pode nem estar presente se ele não for autorizado. Mas eu posso votar. Cada um que o representante merece. Com relação a isso, eu queria apenas fazer um comentário que o artigo citado pelo André, e discutido também pelo André, estabelece como condição a votação, e ele faz menção à votação e à participação, se a gente for fazer essa interpretação literal, não é na Assembleia, é na deliberação. Deliberação nada mais é, se a gente for olhar no dicionário, que discussão precedida de decisão. Então, o inadimplente pode, comparecer,
se movimentar de mais ou de menos, enfim, chamar mais ou menos Atrapalhar, atenção, né, Guilherme? Que é o que ele mais faz, atrapalha, mas ele não pode participar das discussões e muito menos das decisões. Essa, a meu ver, é a limitação imposta por lei. Agora, de forma isolada, talvez, eu tenho a posição de que haveria uma proibição implícita no nosso ordenamento. Porque se o síndico recebe poderes, ele é mandatário. Mandatário é aquele que recebe poderes de uma outra pessoa. E a principal obrigação do mandatário é agir no estrito interesse do mandante, daquele que deu os poderes. Como ele vai agir no estrito interesse de quem deu poderes a ele, se ele já tem esse flagrante conflito de interesse? Então, a meu ver, esse conflito de interesses já ensejaria uma proibição implícita, mas infelizmente não é o que paira, enfim, de forma majoritária e as pessoas têm admitido, até porque, se pensarmos bem, volto àquela minha fala inicial de que cada um tem um representante que merece. Então, se os condôminos resolveram acreditar num condômino inadimplente e que cuja plataforma, por vezes, é uma maior rigidez em relação ao controle da inadimplência, e, pasmem, eu já recebi notícia, contato de um síndico, cliente do escritório, tá? Perguntando se eu autorizaria um acordo com ele. Eu não entendi. Ele, não, porque eu estou devendo, eu quero saber se você autoriza eu dividir o meu débito em 6 vezes. Eu não sei, você autoriza? Ele, não, autorizo. Eu falei, então está autorizado, você só me manda um e-mail e faz o pagamento. É incrível, mas é caso concreto. Deixa eu só fazer o parênteses, né, que está sendo gravado e tudo. Assim, apesar de achar que a interpretação literal ela é abrangente, assim, eu interpreto assim, pelo menos o texto, que ele sequer deveria estar presente, mas não é o que eu adoto. Tá? O que eu adoto é dentro da linha de que ele não há prejuízo ele estar presente até falar, discutir, assim, não é o que eu adoto. Você não pode impedir como prática. o inadimplente de transitar na área comum. Aí, isso eu concordo com o Guilherme. A Assembleia. Eu tenho uma outra, o Renan, né, ele está aqui online e ele pediu para, ele está insistindo muito nessa pergunta. Ele pergunta o seguinte: é permitido legalmente que os documentos do condomínio, atas de reuniões, estatuto, regulamento interno sejam armazenados e disponibilizados apenas online, arquivo na nuvem, ou devem estar disponíveis fisicamente? Posso? Na minha opinião, pode sim, desde que tudo que a gente fala que é unicamente online, nós não podemos ser absolutos em nenhum tipo de regra. Eu já presumindo que isso foi autorizado em Assembleia, isso foi aceito tacitamente pelos condôminos, eu tenho que ter alguma forma em que o condômino possa chegar na administração e mesmo às suas custas, ele tire cópias, ele possa imprimir. Porque nós temos que ter ideia de que tem condômino que nem e-mail tem. Tem condômino que não tem acesso. Absurdo, 2017, mas é assim. Aí a gente não pode tirar isso deles. Então, ele tem que ter algum caminho de, mesmo que seja, vá até a administradora, peça lá, e as suas custas você tira a cópia. Ok, mas esse caminho tem que ser dado, complementar. Eu posso, até por uma questão de redução de despesa, não mando. Porque a maior parte dos documentos eu não vou mandar para o condomínio. No máximo vai ser o balancete, vai ser a convocação, mas eu não posso mandar tudo, aquele cara máximo de documentos para cada condomínio. Mas aquele que desejar e não quer acessar por qualquer motivo, não pode, ele pode buscar fisicamente a administração no prédio ou na sede da administradora e buscar esses documentos, pedir para imprimir lá. Se impede isso, eu acho que é um abuso de direito. Tá bom que eu posso economizar, mas eu tenho que viabilizar. E isso não está gerando prejuízo para eles. É só permitir que o condomínio imprima. E se tem um custo do papel, então cobra o custo do papel. Mas impedir, isso soa mal. Eu estou expurgando aquela pessoa da coletividade porque ela não está dentro do avanço tecnológico. Eu acho que isso não coaduna com o direito de propriedade dele. Você até tocou nesse assunto, né? Eu acho que daria até uma outra palestra essa questão desses avanços tecnológicos, nas reuniões, dos votos online.
Enfim, isso acho que é tema de outra palestra, né? Bom, a gente vai fazer, Valesca, né? Vai fazer uma última pergunta. A gente vai fazer a última pergunta em função do horário. É de Simone Mello, ela é síndica, ela não colocou para quem vai. Então, como o doutor André acabou de responder, a doutor Guilherme, por favor. Qual a penalidade de se contratar uma empresa mal documentada, sem alvará de funcionamento, para prestar serviço ao condomínio? Existe uma responsabilidade contra o contratante? Observação: o ex-síndico fez um contrato como esse no condomínio. Bom, a responsabilidade do síndico é uma responsabilidade subjetiva, uma responsabilidade que pressupõe a comprovação da culpa em eventual prejuízo que seja causado. Tá? E um dos aspectos da culpa, lógico, não se exige do síndico que ele tenha uma expertise legal, que ele tenha uma expertise técnica, do ponto de vista de engenharia, médica, claro que não. Mas o que se exige do síndico é uma diligência mínima necessária nas contratações. Então, se ele vai contratar um advogado, o que se espera é que ele diligencie se aquele advogado é habilitado, se aquele advogado atua naquela área. Se ele vai contratar um engenheiro, o que se espera é que ele diligencie acerca da regularidade daquele engenheiro. Na empresa a mesma coisa. E se a empresa não é regular para funcionar, eventual prejuízo causado pela empresa, com certeza, tá? Na minha opinião, claro, é de responsabilidade também do síndico. O síndico responde porque ele foi negligente na contratação de uma empresa que não possui os requisitos mínimos para funcionamento. Se a empresa trabalha bem ou mal, isso já não é de responsabilidade do síndico. Agora, se a empresa não é habilitada para funcionar, isso, sim, já esbarra na diligência mínima que se espera de alguém que não conheça de assunto algum, do seu ponto de vista técnico, por exemplo. As perguntas serão respondidas. Pelo andar da hora, nós vamos ter que encerrar, mas fiquem tranquilos que vamos responder essas perguntas aqui para vocês. Ok? Obrigada, boa tarde. Nossos agradecimentos aos painelistas por essa importante sessão e agradecemos também a todos por participarem de mais esta edição. Esperamos rever a todos no próximo evento. Desejamos uma boa noite.